Olá pessoal, vamos continuar aqui com o texto 6, dieta, e ele deu uma chance da gente estudar um pouquinho mais sobre gramática, né, as normas de escrita. Que chance foi essa? Quando ele traz pra gente, deixa eu pegar aqui minha caneta, esse sinalzinho aqui, esses 3 pontinhos, um do lado do outro, que a gente chama de reticências. Vamos relembrar umas coisas aqui primeiro. Olha só, acompanha comigo a leitura aqui do alto. Sinais que indicam que uma frase terminou. Vou ler rapidinho agora. Sinais que indicam que uma frase terminou. Nós já conhecemos 3, né? A gente viu esse ponto aqui, ó, que é o ponto final, que serve mesmo para finalizar as frases. O nome está falando, ponto final, acabou, né? Na maioria das vezes, na dúvida, gente, coloca pelo menos um ponto final, que aí você mostra para a pessoa que está te examinando por alguma razão que você sabe que ao terminar a frase tem que colocar um sinalzinho que indica que ela acabou. Então, ponto final, como ele é muito comum no português, é um bom ponto. Na sua dúvida, eu não sei o que colocar aqui, eu coloco ponto final, tá bom? Agora lembra que se quando você quer demonstrar uma emoção, uma surpresa, uma admiração, né? Ou você está falando mais alto, se alterou de algum modo, ou alegre ou triste, ou muita alegria, ou muita tristeza, ou muita raiva, esse daqui é o ponto perfeito para a sua frase, que é o ponto de exclamação. Se você quer fazer uma pergunta, agora, esse daqui é quase que obrigatório, tá bom? A gente tem um tipo de pergunta que chama pergunta indireta, que termina com um ponto final mesmo. Mas assim, quando a pergunta é direta, a maioria das perguntas são diretas, você pode e tem que colocar, na verdade, esse ponto de interrogação. Tá bom? No texto, vamos relembrar o texto? Que era esse aqui, Dicas de Dieta da Tia Eva. Nós vimos um pouquinho de cada ponto. Olha só, aqui a gente tinha ponto de exclamação. Tecnicamente é fruta, disse o engraçadinho, né? E aqui, ó, a alimentação é fundamental. Ele dando um destaque aqui em cima, tá vendo? Ó, eu tô aqui, ó. Nós vimos o ponto de interrogação, olha ele aqui. E quanto à maçã do amor? E o ponto final eu coloquei aqui, né? Então nós vimos os 3 pontos que já eram nossos conhecidos, ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Só que chegou um outro aqui, novo, que a gente vai estudar um pouquinho, que eram os tais 3 pontinhos, sem comentários. Eu repeti essa frase que ela disse aqui, tá vendo? Entre aspas, por quê? Porque eu tirei deste texto, né? Tá nesse contexto aqui, tá esse travessão aqui. Lembra que eu falei, no desenho a gente tem esse balão de fala, que aponta para quem está falando. Quando a gente está escrevendo um texto corrido, não tem esse balãozinho, né? Então, o que a gente usa para mostrar que alguém está falando? Esse travessão, sem comentários. Tum, tum, tum. Né? Esse tum, tum, tum aqui, né? Esse cri, 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 que às vezes aparece, né? É o que? Algo ficou no ar. Como chama isso? Né? Eu posso até falar 3 pontinhos, mas esse não é o nome dele não. Ele se chama reticências. Esse sinal aqui são as reticências. De onde que veio essa palavra reticência? Talvez você já tenha até ouvido. Nossa, ele foi muito reticente. Mas o que significa reticência, reticente? Vamos ver? Olha só, lê comigo aqui. O que significa reticência? Olha só, aqui eu tenho aspas também, mas não é porque eu estou citando essa palavra, senão a gente ia ter que escrever aspas em tudo que a gente escrevesse, né? Colocar aspas em tudo que a gente escrevesse. Reticência aqui com aspas é porque eu estou destacando essa palavra. O que significa a palavra reticência? Olha aqui a pergunta, né? O ponto de pergunta. Tá aqui. Veja bem, agora essas aspas que estão aqui, ó, de amarelinha, tá vendo que eu tô mexendo aqui, ó, amarelo? Elas sim significam que eu tirei esse texto aqui de algum lugar. Que lugar foi esse? Esse daqui, ó, que tá marcado de amarelo aqui embaixo. Foi da internet, de um dicionário online. Então, www, né, significa que eu tô na rede, né?
dicio.com.br. E observe só, quando a gente vê dicionários, tem uma coisa bastante interessante que acontece, é o seguinte, ele coloca números. Então, quantos significados tiver a palavra, quantos numerais ele vai colocar. Ah, tem 10 significados para cara, por exemplo. Rosto, pessoa, né? Ô cara, faz isso para mim. Cara de moeda, não sei o que. Então já vai ter 1, 2, 3, cada significado. Veja bem, o dicionário deu pra gente aqui dois significados para reticência. Aqui, ó, número 1, estão vendo aqui do lado esquerdo? E o número 2. Vamos ler então o que significa? Reticência, olha só. Omissão ou supressão daquilo que de modo voluntário deveria ou poderia ter sido dito, aquilo que se omitiu. Então veja bem, a palavra aqui, ó, opa, não era isso que eu queria não. A palavra aqui que eu poderia destacar, inclusive, é isso aqui, ó, omissão. Eu omito, eu deixo de dizer aquilo que eu deveria ou poderia ter falado. E eu faço isso, olha, de modo voluntário, porque eu quis intencionalmente, não é sem querer, é feito de modo voluntário, com intenção. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Eu não vou dizer porque eu não quero dizer. Né? Então é a omissão ou supressão daquilo que de modo voluntário deveria ou poderia ter sido dito, aquilo que se omitiu. Qual que é o segundo significado de reticência? É o comportamento, olha só, lê aqui junto comigo, comportamento da pessoa que hesita. Então reticência também pode significar hesitação, né? Você hesita a dizer explicitamente sua opinião. Você fica lá em cima do muro. E aí, você vai na festa? Você não diz nem sim, nem não, né? Você deixa meio aberto ali. Talvez, né? Você é reticente, você hesita. Então, omissão, né? Eu não vou dizer o que eu queria dizer, né? E faço isso de forma intencional, ou eu estou hesitando por alguma questão, por algum motivo. Então vamos de novo aqui, ó. O nome então desses 3 pontinhos é reticências, tá bom? Vê aqui junto comigo, ó. Reticências. O que é reticências? Um sinal de pontuação. Vê que está no plural. Reticências, no plural, né, com S aqui no final, é um sinal de pontuação que pode mostrar que a pessoa está hesitando, que a pessoa deixou no ar alguma coisa, não falou tudo que ela queria dizer, né? Então, olha só aqui, sem comentários. Então, ela não comenta, né? Ela fica talvez pensando alguma coisa, mas não fala pra gente não. A gente é que tem que deduzir. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, eu peguei uma charge aqui, ela teve que ficar pequenininha, então o que eu fiz? Tá vendo ela aqui do lado esquerdo? Vocês estão vendo que a gente tem aqui 2 balãozinhos, um mais alto, lembra? Eu falei pra vocês, a gente começa sempre a ler do balão mais alto, então eu vou começar daqui. E depois tem esse outro aqui, ó, um mais baixinho. Então, na sequência, eu venho para esse balãozinho. São 2 falas, né? 1, 2. Então, como é que eu mostro isso? Como está muito pequenininho, eu fiz o seguinte, eu transcrevi do lado aqui direito. Então, aqui do lado direito, que eu estou circulando, é o quê? É a cópia dessas falas. A primeira fala do pai, né, eu coloquei aqui. E a segunda fala do filho, eu coloquei aqui. E para mostrar isso, o que eu uso? Eu não posso desenhar balãozinho num texto direto. Então, eu coloco esse traço. É o travessão. Na hora que o pai está falando, eu coloco um travessão antes da fala dele. Quando muda, né, quando a fala passa para o filho, eu começo com um travessão para mostrar, olha, mudou a fala. Agora é o filho que vai falar. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Olha, acompanha comigo aqui. Filho, tem uma coisa para revelar. Olha aqui, reticências.
filho tem uma coisa para revelar. Tchan, 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 tchan. É isso que é reticências. É o tchan, tchan, tchan. Ela serve para fazer suspense também. Por quê? Ele está hesitando, ele está com cuidado, ele está talvez com receio, com medo de falar para o filho alguma coisa. O que será essa revelação, hein? Vamos ler aqui o que o filho fala. Olha, o filho não deixa nem o pai terminar, né? Ele mesmo completa. Já sei, Papai Noel saiu de férias coletivas. Então, olha só, a gente tem até aqui, ó, uma pergunta e um ponto de exclamação. Ele fica muito desesperadinho. Vocês estão vendo que aqui no desenho, ó, tem até umas gotinhas de suor aqui, ó, né, de desespero. Ele fica desesperado e pergunta: ah, já sei, Papai Noel saiu de férias coletivas, né? Então é meio admiração, meio pergunta. É isso que você vai me contar, pai? Não é? Mas o que a gente vai dar foco é aqui, ó, nas reticências. Filho tem uma coisa para revelar. E aí ele deixa no ar. Como é que eu sei que ele deixa no ar? Ou que ele está hesitando? Ou que ele está dando um tempinho assim? Por causa das reticências. Tum, tum, tum. Vamos ver outro exemplo. Aqui está muito pequenininho. Se eu aumentar a imagem fica ruim. Mas eu deixei aqui porque eu achei muito interessante essa charge, né? Olha só, são dois personagens, tá bom? Então eu tenho aqui... Opa! Ó, são dois quadros. É como se eu tivesse assim, ó. Tá vendo? Eles não estão muito bem separados, não. O da esquerda e o da direita. São os mesmos personagens. A gente tem um cara lendo jornal, tá vendo aqui? Olha, ele continua aqui. E a gente tem um outro carinha que nós vamos descobrir, que é um candidato, né, a uma eleição, até aqui com um bottom, né, e que aqui ele desaparece, né? Então vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4 falas. Olha, um balãozinho, outro balãozinho, outro balãozinho, outro balãozinho. Começo sempre pelo que está mais alto, né? Tenho 4 falas. E olha só que interessante aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 travessões. Então não é à toa. Cada vez que trocar, falou um, falou outro, falou outro, falou outro, para alternar, para mostrar que a fala está passando de um para o outro, eu uso o travessão. Então vamos lá. Leiam comigo aqui. O primeiro senhorzinho aqui, né, o que está com o jornal, ele fala: candidatos já não podem ser presos até a eleição. Tan, tan, tan. Reticências. Olha, significa que ele deu uma pausinha aí, né? Ele parou, e talvez ele tenha pensado alguma coisa, né? Enfim, candidatos já não podem ser presos até a eleição. Enquanto ele está aqui parando, pensando em alguma coisa talvez, ou passando os olhos um pouco mais para frente para ver onde é que está a parte mais interessante do jornal, né? O candidato fala o seguinte: então vou às compras, todo feliz. Olha aqui o ponto de exclamação. Vi uns eleitores fresquinhos ali, todo empolgado. A empolgação eu estou mostrando com ponto de exclamação. Agora, olha só que interessante aqui o que vai acontecer. Veja bem, candidatos já não podem ser presos até a eleição, né? Agora aqui, ó, eu comecei com reticências. Por quê? Para mostrar que eu tô, olha só, é ele que retomou o que ele estava falando. Então aqui ele deu um tempo, pode ter parado para pensar, talvez, né, ponderar alguma coisa, ter achado bom, ou achado estranho, ou pensado, será? Como é que vai ser isso aqui? Deixa eu ler um pouquinho mais. De qualquer forma, ele retomou. Como é que eu sei que ele retomou? Aqui, ó. Essas reticências aqui estão mostrando que ele está continuando alguma coisa que ele tinha parado. E aí ele continua lendo o jornal. Então, eu vou pegar aqui do início para vocês. Ó, candidatos já não podem ser presos até a eleição, a não ser pego no ato cometendo crime como compra de votos. Aí, olha só, a última fala é a fala aqui do candidato que a gente não está vendo. Tá? Olha aqui o desenho, a gente não está vendo mais. Mas nós estamos vendo que esses 3 traços, que em desenho pode significar surpresa, pode significar que alguma coisa inesperada aconteceu, né? Então, olha só,
o candidato fala. Então, vamos ler aqui a última frase. Estão acompanhando comigo aqui essa bolinha preta na última linha? Por que não disse logo? Olha a pergunta. Malditas reticências. Ele colocou a culpa nas reticências. Por quê? Olha só. Antes dele terminar, candidatos já não podem ser presos até a eleição. Antes dele terminar a frase, o camarada já falou, opa, vou comprar uns votos lá dos eleitores que eu estou vendo ali. E aí ele termina, a não ser pego no ato cometendo crime como compra de votos. Certamente ele já estava fazendo essa transação, né? E aí ele fica aborrecido. Por que não disse logo? Malditas reticências. Malditas reticências ou maldita corrupção, né? Vamos lá, mais um exemplo. Aqui também a gente tem, esse aqui já é balãozinho de pensamento, né? Quando a gente vê isso daqui, ó, parece uma nuvenzinha e tem aqui umas bolinhas saindo, apontando de onde que está saindo, né? É balão de pensamento. O balão de fala é mais assim, ó, redondo, tuf, 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 né? Mais liso, vamos dizer assim. Aí o pensamento está saindo sempre desse senhor aqui. Um senhor que está com seu cãozinho, aonde? Em cima de um telhado. Por que eles estão em cima de um telhado? Porque vocês estão vendo aqui as casas todas inundadas? Então aconteceu uma enchente e eles estão se refugiando aqui no telhado. Enquanto isso, ele está aborrecido, porque olha aqui o franzido da testinha dele, né? A testinha está franzida, ele está aborrecido. E aí o que ele vai pensar? Como é pensamento, eu não coloquei aquele tracinho assim não. Olha só, lê junto comigo. Os governantes culpam São Pedro pelas chuvas. São Pedro é santo e não assume a culpa. Vai sobrar para mim, quer ver? Então aqui na verdade ele está dando um tempinho, ó, ponderando, né? Tá aqui, continuando aqui, olha, dando um tempo para ele refletir também. Os governantes culpam São Pedro pelas chuvas. Aí ele pensa, olha o tempo que ele teve para pensar. E aí ele fala pra gente o que ele estava pensando. São Pedro é santo e não assume a culpa. Pensa mais um pouquinho, né? Tá vendo aqui o que é omitido? Ele tá lá elaborando alguma coisa na cabecinha dele. Depois ele continua conversando consigo mesmo. Vai sobrar para mim, quer ver? Mais um exemplo. Olha só. Agora aqui a gente tem duas senhorinhas, né? Essas senhorinhas estão num banco. Como é que eu sei? Olha aqui a porta chique de banco, né? E principalmente aqui a máquina, aquela máquina que a gente tira dinheiro, paga conta. Terminal eletrônico. Pronto, lembrei. Terminal eletrônico. Bom, olha só. A gente tem de novo aqui 2 balões, né? Então veja bem, esses 2 balões estão quase no mesmo tamanho. Então eu vou começar por aqui, porque a nossa leitura não começa da esquerda para a direita. Se esse daqui fosse maior, apesar da nossa leitura começar da esquerda para a direita, eu ia começar dele. Como não é, né? Então, já que eles estão do mesmo tamanho, eu vou começar por essa daqui. E depois eu venho para essa daqui. Né? Agora, olha só que interessante. São 2 pessoas que estão falando. Olha o balão de fala, não é? Como é que eu sei isso aqui no meu texto, que eu copiei daqui do desenho, que eu copiei aqui, para vocês poderem ter mais facilidade de ler? Eu sei aqui pelo travessão. Uma pessoa está falando, depois outra pessoa começou a falar também. Vamos ver? Aqui não é nenhuma palavra, aqui é um barulho com a boca. Olha, aí ela vai pensando. Esse reticências mostra também isso. É um tempo que está passando. O que será que ela está pensando? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que está escrito aqui. Bom, deixa eu ler em voz alta. Eu não sei o que ela está pensando. Mas esse reticências aqui fala que ela está tendo um tempinho. Ó. Agora, a bicha... Que bicha? A máquina, né? Agora, a bicha está mandando ler os códigos de barras. Aqui ele colocou código de barras entre aspas. Deus do céu, Ana, você está me confundindo com essas coisas.
Tô aproveitando, gente, porque a gente já falou um pouquinho disso, tá? Não precisa guardar, não. Hoje eu quero que vocês entendam reticências, mas eu sempre aproveito para lembrar o que a gente já viu. Porque, olha só, os códigos, deveria ser assim, os códigos de barra. Porque o os está no plural. Ou então, o código. Como ela disse assim, popularmente, sem preocupar muito com o português, porque ela não estava escrevendo para lugar nenhum, e a gente fala do jeito que a gente quer, né? A pessoa que desenhou aqui marcou que ela tá, né? Que ela falou código de barras. É o jeitinho dela falar. Né? Ele copiou, entre aspas, como se ele estivesse ouvindo ela falar assim. É o jeito dela, então ele está destacando isso. Né? Então vamos voltar aqui agora para reticências. Olha só, começando aqui do início de novo. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barras. E ela pensando aqui mais um pouquinho. Só que olha só, enquanto ela pensa, a amiga aqui já dá a solução. E manda a ficha e começa a ler. Ó, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. E esse reticências aqui agora tem outro sentido. Tem o sentido de que não terminou aqui. Que ela pode ter continuado a falar, mais um fino, mais um mais ou menos, mais um grosso, mais um fino. Né? Qual que tá a graça? A graça da charge é o seguinte, quando manda ler o código de barras, a senhorinha aqui não entendeu que era para ler o quê? O número, né? O número. Ela leu de fato, ela levou literalmente, né, o comando. Ela leu o quê? Um fino, um grosso, um fino, né, um fininho. E ela foi dizendo do que ela via, né, aqui, ó. Não era para ler as barras? Então ela literalmente leu as barras, ao invés de ler os números que as barras representam. Mais um exemplo de aspas, de reticências. Tem aspas aqui também, por isso que eu falei isso. Né? Aqui as aspas estão no sentido de tirei de algum lugar. Era uma vez 3 porquinhos, então ela está contando uma história de um livrinho, tá vendo que ela está aqui com o livro na mão? Então ela está tirando daqui do livro a história, por isso as aspas. Né? Mas vamos lá. A mãe do Cascão, né, vai ler. Estão lendo aqui para as crianças, né? São 3 crianças que estão dormindo à noite, vão dormir e as mães estão lendo livrinhos. Então vamos ver. A mãe do Cascão escolheu uma história com porquinhos. A mãe da Mônica escolheu a Chapeuzinho Vermelho. Talvez porque a Mônica use vermelho, ela ia se identificar. E depois nós vamos ver a mãe da Magali. Né? O que vocês acham que a mãe da Magali vai ler para ela? Vamos seguir aqui, ó. Tenho 1, 2, 3 falas, não é? Então, cada fala, ó, foi marcada aqui, tá vendo? De azulzinho, com um travessão. Mas não é o travessão que a gente quer saber, não, né? A gente quer saber hoje das reticências, então vamos nela. Era uma vez 3 porquinhos que viviam. Reticências aqui, ó, mostra que ela vai continuar lá lendo. Né? E ela continuou a história. Era uma vez 3 porquinhos que viviam felizes, né? na floresta, não sei. Aqui a gente passa para o segundo quadro. Também tem uma mãezinha lendo. Né? Então, de certa forma, a ação da primeira mãe está continuando aqui numa segunda mãezinha. E ela estava lendo. E Chapeuzinho Vermelho disse: para que esse nariz tão... Aqui as aspas de novo, por quê? Porque ela está tirando do livro a história. E ela também não terminou, ó. Olha as reticências mostrando aqui que ela está, né, terminando. Para que esse nariz tão... E por último, olha só, comecei com reticências. Essas reticências aqui podem estar mostrando para a gente o quê? Uma certa continuidade, né, do quadro aqui, ó. As mãezinhas estavam lendo, lembra aquele do político, né,
que ele começou com reticências, por quê? Porque ele retomou a fala. Então, as mãezinhas todas estão fazendo a mesma coisa, lendo para os seus filhos, né? Então, a mãezinha continua. Ou então pode significar também o seguinte, ela já tinha lido um monte de coisas antes, né? E agora ela vai encerrando, ó. Então, adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. E ela ainda vai continuar essa história, né? No caso, Magali Comilona, receita. Estão vendo como é interessante? Um uso a gente já tinha começado a ver, que era nas citações. As aspas para mostrar que eu estou citando, e na citação, quando aparece numa citação, esses 3 pontinhos, né, essas reticências, elas vêm no meio, aqui ó, dos parênteses. Isso aqui de amarelinho são os parênteses, e as reticências vão aparecer no meio para mostrar que eu tinha tirado aqui algum pedaço, eu não coloquei na íntegra. E aqui eu tenho uma música, eu vou oferecer essa música para vocês, né? Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Parou aqui, mas poderia ter continuado. Fui eu que mandei um beijo, que é para matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade de você. Saudade de vocês, gente. E a música ainda continua mais, é uma música. Né? Essas reticências, então, significa o quê? Eu estou dizendo, olha, eu omiti, eu deixei de escrever intencionalmente, né, o resto da música, porque ia ficar muito comprido. Então, eu peguei só esse pedacinho para mostrar. Agora, quem pensa que reticências é só em português, está redondamente enganado, porque olha só, nós já vimos isso em outro lugar, em matemática. Vocês lembram? Vou rapidinho aqui, ó, em matemática. Não, quer saber? Vou fazer um outro vídeo aqui super rápido com reticências em matemática, senão esse daqui vai ficar muito comprido. Então, nós vamos parando por aqui, né? E, ó, próximos capítulos a gente continua. Um abraço para vocês.